A gente vai conversar um pouco, então, sobre redes sociais, sobre marketing. Não estava nem no script, né? Mas o Henrique é um cara que está me ajudando muito, meu companheiro. Para quem não sabe, o Henrique faz de tudo, né? Desde que eu conheço ele. Ele já teve uma loja de camiseta, né? Já foi pro lado da moda. Ele já foi pro lado da saúde, que é onde a gente mais se aproxima. E agora, muito nas redes sociais, né? E o que eu acho mais legal do Henrique, além de todas as qualidades, né? É que ele tem uma visão, assim, bem diferente do marketing, muito fora do comum. E isso me chama atenção, inclusive, quando eu vou tomar as minhas decisões, porque a gente, como médico, a gente quer falar difícil, a gente quer usar um jaleco, a gente quer falar para o seu paciente pelo Instagram, pelas redes sociais e querer que ele entenda tudo, e não é bem assim. Né, Henrique? O que você acha? O que acontece, o principal que acontece, né? Eu acho que com a quantidade de conteúdo, principalmente um médico que ele vem ali 5, 6 anos de faculdade, faz uma especialização de mais 3, 4 anos, no mínimo aí vai estar quase 10 anos estudando, ele aprende muito termo técnico, ele aprende muita informação, que isso é super pertinente, só que isso acaba virando quase tipo uma maldição. Porque na hora que ele vai falar para o paciente nas redes sociais, ele praticamente está falando para um outro colega. Ele está vendendo produto para um outro médico e a pessoa comum, ela não entende nada, ela não domina nada daquele conteúdo. E é muito difícil tirar isso da cabeça do médico. Eu falo por experiência própria, tá? Os meus primeiros vídeos, pego os meus vídeos de agora e os meus primeiros vídeos de 2, 3 anos atrás. Essa formalidade, ela só afasta o médico do paciente. Claro que a gente tem que manter uma postura como médico, é uma profissão de respeito, a gente está lidando com a saúde do paciente, mas de verdade não é isso que vai fazer diferença para um paciente confiar em você. É você mostrar sua técnica, seu conhecimento e não falar difícil, né? Esse é o principal, porque pensa que a pessoa que precisa de ti, independente do problema que ela tenha, né? Ela quebrou a perna, ela precisa de um ortopedista. Ela não quer saber o osso, o termo técnico do osso, ou simplesmente até, que eu acho que é pior, ficar mostrando a cirurgia, que um monte de médico hoje adora mostrar. Verdade. Porque quem gosta de sangue, quem gosta de cirurgia é médico. O paciente gosta de resultado, o paciente gosta de resolver aquela dor que ele tem, né? Então, se tu tem um problema estético, tu quer resolver o teu problema estético. Tu não quer ficar vendo, colocar um monte de agulha na cara e ficar enfiando ali na cara do paciente, né? Isso. Porque quem gosta disso é médico. É médico. A gente não percebe isso. Os médicos não percebem. Os profissionais da saúde em geral, não é só médico, né? Então, dentista, biomédico, fisioterapeuta, acha que é o máximo ficar fazendo uma injeção no paciente porque ele vai ver. Não é isso. O paciente, ele gosta de... ele busca uma confiança, ele não quer saber como fazer, qual é o produto, se você usa tal marca ou aquela. É óbvio que você tem que seguir a melhor marca, é óbvio que você tem que entregar o melhor resultado, então isso é inquestionável. E isso vai muito do posicionamento, né, do médico, porque o médico profissional da saúde em si, eu falo, a gente se farda da capacidade técnica para mostrar o nosso valor, né? E não é bem isso. Eu acho que muito mais do que a gente falar difícil, a gente precisa entregar uma ótima experiência do paciente, a experiência do cliente no momento do atendimento. Não tem nada que vai conquistar mais do que você atender bem uma pessoa e ela te indicar para um outro paciente, né? Sim, a questão principal da experiência do paciente, do cliente ali, vai muito além de tu atender o paciente bem. Porque às vezes o médico tem um super trabalho, atende muito bem o paciente, porém a recepcionista tem um atendimento horrível, a pessoa manda uma mensagem hoje e vai responder só amanhã. Então, a experiência do paciente é esse 360. Desde a hora que ele te conheceu na rede social, ele te conheceu no Google, seja lá onde ele te conheceu,
ele entrar em contato contigo, ter um bom atendimento, ser bem atendido por ti, o profissional da saúde, e o pós-venda, que é a tua saída, tu ser bem tratado depois, né? Porque se algum desses eixos tá errado, o paciente vai ficar decepcionado. Seja antes ou seja depois. Ele não vai gostar e quando ele sai dali, ele não vai te indicar e vai falar mal de ti para todo mundo que ele conhece. Sim, e o consultório, querendo ou não, ele é um negócio, né? Quem faz tudo certinho, tem CNPJ. Sim, é uma empresa, tira né? nota fiscal. E a gente cutuca isso muito porque se você faz tudo certinho, demora, mas o resultado vem, né? E ainda seguindo essa linha de o médico ser uma empresa e ter uma clínica, de fato, eu acredito que a formação do médico ela é muito falha em relação a isso, né? Tanto na graduação como na parte depois da especialização, a área que você for, o médico, ele é, de verdade, quem estudou, quem tirou nota boa, quem não faltou aula e quem é interessado vai ser bom tecnicamente. Mas isso não significa que você vai ser bom empresário, sim, bom gerente de clínica, né? O profissional da saúde, ele não aprendeu a ser gerenciar nada. Ele não tem a cadeira lá na faculdade que tu vai aprender a ter uma empresa, tu aprender o que é certo de ter uma empresa, tu não aprende a fazer conta. E no começo de tu ter uma clínica, tu vai ter que fazer essa parte, porque tu não vai ter condições de pagar um financeiro, às vezes nem pagar alguém para fazer o marketing da empresa, né? Então, como que tu vai vender o teu produto, vai escalar o teu consultório se tu não tem essa base? Daí quem faz a maior parte das coisas é a recepcionista, que daí tá errado, né? Porque já não tá no escopo de trabalho dela, ela faz tudo. Ela grava vídeo, ela agenda paciente, ela faz a conta se o produto tem que custar tanto... Ela que compra, ela que faz tudo. Daí tem uma recepcionista que ela faz tudo. E daí, às vezes, ela realmente não vai conseguir fazer porque não tá e também não tem capacidade técnica. Isso. Não daí... é nada contra, né, recepcionista. Não, porque o trabalho dela é outro, né? O trabalho dela é recepcionar. Daí começa a dar errado. O que o profissional da saúde faz? Começa a brigar com a recepcionista, tira, porque acha que o problema é aquele, e bota outra pessoa. E o problema vai continuar eternamente igual ali, uma briga. E daí o consultório não vai para frente. E tenta sempre colocar mais gente para trabalhar assim, e fazer o mais do mesmo, né? Para médico, leva um tempo até médico quebrar. É difícil o médico quebrar. A gente ganha bastante dinheiro, mas a gente gasta. Então, não imaginem que... Imaginem, na verdade, quanto que é a conta de cartão de crédito de um médico, né? É um absurdo. E aquilo ali não é tudo em roupinha, não. É em produto da clínica, onde a gente mistura o CNPJ com o CPF, né? E o médico tem muito assim de... eu quero salvar o mundo, eu quero fazer a maior novidade, eu quero ter não sei quem que um vendedor de uma loja, de um produto novo, me disse para eu comprar e vai lá e compra e ter um super estoque sem ter planejamento, né? E não é de decisão do médico a quantidade de compra, né? Existe uma estimativa, conversa do financeiro com o CEO ali da clínica, né? Com quem está comandando e gerindo aquela empresa, que é a clínica do médico, de ter um planejamento, e o médico tem que dar um pitaco do que ele espera. Mas eu acho que o maior dinheiro jogado fora é em estoque que não vende, né? Esse é o pior, porque o que acontece, né? A indústria funciona assim, né? Eu venho da área da saúde, estou há 10 anos, né? Que nem tu falou antes. Trabalhei com a parte da tecnologia, né? Então, trabalhei muito com software. Depois fui para a parte de equipamentos hospitalares. Trabalhei com indústrias de fora do Brasil. E a indústria é assim. Quem vende o produto, ele tem que vender. Então, ele vai lá te visitar e vai te enfiar goela abaixo para tu comprar. E o pessoal tem estratégias de venda, da mesma forma que um médico tem que ter estratégias para vender os seus produtos, né? Porque todo mundo Sim. é vendedor de alguma forma. A indústria vai pegar, o cara vende alguma coisa, fazer um procedimento estético, ele vai te convencer que se tu comprar 10, 20, 30 caixas, você vai ganhar 2. O valor vai cair 1%, e daí tu se ilude que uma caixa ia custar R$900, vai sair por R$800. Só que tu não tem cálculo nenhum que tu vai vender próximo mês 30
30 caixas daquele produto, né? E daí tu fica com aquilo parado. Depois tem que ficar fazendo Botox Day. Tem que fazer esses eventos, Botox Day. Estraga o posicionamento. Porque o posicionamento eu acho que é o principal fator, assim, porque hoje tem um monte de guru na internet que inventou que o posicionamento do médico é usar um blazerzinho e ter uma clínica bonita. Mas o posicionamento não é essa imagem, né? Porque não adianta tu ter ali uma postura, usar uma roupa chique, se na verdade tu não é chique. Porque isso tu não tá tendo um posicionamento, tem que ser, né? o que a gente tu tá mostrando a imagem de algo que tu não é. Então, e as pessoas vão perceber isso cedo ou tarde, né? Porque na rede social tu vai parecer ser algo. Às vezes a pessoa até compra um carro, aluga um carro para parecer que tá dando certo. Daí na vida real tu vai lá no consultório da pessoa. Não é coerente esses dois mundos, né? O da rede social com a vida real, né? E daí isso frustra todo mundo, né? Acaba não se mantendo, né? A gente não deve manter as aparências para conquistar nada na nossa vida, muito menos paciente, né? Aí entra a questão técnica, mas o posicionamento de fato que eu estava querendo chegar, né? É um posicionamento muito... Agora, em 2024, a gente fala principalmente em redes sociais. Então, a forma como você fala a mesma coisa. E essa é a grande dificuldade entre o médico e o marketing. O médico quer falar alguma coisa e não sabe como. A gente quer falar de um jeito torto, errado, técnico, assustador para um paciente. E o marketing vai lá, faz a mesma coisa e dá mais certo. Por quê? Na verdade, o marketing é uma ciência, né, Henrique? Não é só postar. É só tirar uma foto de um antes e depois. Antes e depois tem seus pontos negativos, né? Antes e depois pode ser uma mentira também. Que alguém editou uma imagem, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, tu consegue fazer um script e gerar um antes e depois, pegar a imagem do antes e gerar de depois perfeitamente, que vai enganar muita gente, né? Isso eu não sabia. Isso dá para fazer. O que é a questão, né? O marketing, muita gente tem uma visão que o marketing é postar coisa na internet. Uma visão, assim, muito simples, né? Mas eu venho do marketing de uma forma mais antiga, digamos assim, né? Que eu gosto do marketing baseado em dados. Então, é uma matemática. A gente vai testar o que dá certo e com números a gente vai saber o que dá certo e o que não dá certo. A gente vai fazer o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, de mais de uma forma, para a pessoa entender e a gente entender o que performa melhor para aquele público que a pessoa alcança, né? Não quer dizer que um médico posta falando de uma forma que você vai postar e também vai dar certo, porque o público de cada um é um público diferente, né? E o público muda com idade, muda com interesses, muda de cidade para cidade. E nisso a pessoa fica, às vezes, se frustrando bastante, né? O profissional da saúde, né? Às vezes a gente fala médico porque a gente está envolvido mais com médico, né? Mas é profissional da saúde no geral, né? Desde farmacêutico, fisioterapeuta, médico, enfermeiro. Sim, e os resultados, eles não são os números das redes sociais. O Henrique sempre me fala que mais vale uma publicação que teve 2 curtidas e teve uma pessoa que marcou, né, a consulta, realizou o procedimento, do que uma publicação no feed, por exemplo, que teve 10, 15, 100, 300 curtidas e você não recebeu nenhuma mensagem, né? Sim, você está se iludindo em relação ao resultado. E o resultado médico, ele é diferente de outras profissões. A gente trabalha com os pacientes que são convertidos, que vêm da rede social e que fecham procedimentos. E aí também entra a história de paciente que não tem qualidade, né? Sim, não digo assim... É o lead desqualificado, né? Isso, não é nada pessoal, né? Mas existem pacientes para cada tipo de profissional. Se o seu paciente não está te valorizando, te pagando, você tem que mudar de paciente, tem que saber dizer não. Isso acontece muito, ainda mais, tipo, hoje tem a questão do tráfego pago, né? Que isso está muito em alta, né? As pessoas estão conhecendo mais, né? Quem é do marketing já conhece bem que é a parte de anúncios pagos. Para a rede social, o Instagram, o Facebook, eles precisam de dinheiro para sobreviver. Eles não vivem de graça, Ninguém né? trabalha de graça. Eles, na verdade, a rede social por trás, ela tá comprando o teu tempo, né? Tu vende o teu tempo
e eles utilizam o teu tempo, né? Que é o tempo que tu tá visualizando alguma coisa ali na tua rede social. E o tráfego pago vai pegar isso e potencializar em pessoas que têm certos interesses, né? Então, hoje a gente consegue otimizar para um interesse específico, né? E o que às vezes acontece? O pessoal faz, principalmente o médico quer fazer um anúncio, ele vai lá, abre o Instagram dele, daí tem aquele botão do turbinar e ele clica lá, porque aquilo ali vai alcançar 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que não estão nem aí para ti. Que o turbinar do Instagram é bem caro, né? É bem caro. Bem caro e ruim. E não serve para nada. Ele só vai te dar um número de gente olhando ali, tu vai gastar dinheiro e vai ficar feliz porque tem gente que gosta de ver número. Mas não serve para nada. O que funciona melhor? Que é isso que você comentou antes. Que é a questão, o que importa é paciente na agenda. Então, se a publicação uma pessoa viu e essa uma pessoa marcou, pensa que tu é um cirurgião plástico. Esse marcou e fez uma cirurgia contigo, isso valeu mais que 20 mil visualizações em qualquer coisa. Sim. Porque ninguém marcou. Porque o que importa é o dinheiro caindo na tua conta. E não a quantidade de visualizações e curtidas e comentários não pagam as tuas contas, né? Então a gente sempre trabalha, faz um levantamento desses pacientes que agendam para ver o que realmente está dando certo de agendamentos, o que está dando certo de consultas marcadas e procedimentos que vieram pela internet, né? Vieram ali do tráfego pago ou do tráfego orgânico, que é o natural já, né? E eu acho que ainda falar de marketing, marketing é uma palavra muito batida, né? Eu acho que não é só marketing, é posicionamento e é planejamento. E aí entra muito a questão do estrategista de conteúdo, né? Que é uma construção. Fala mais sobre isso. O que seria o estrategista de conteúdo, né? Às vezes as pessoas têm uma visão que é um postador de conteúdo, que é o que eles precisam, né? Porque eles aprenderam, né? Isso não está errado, porque o mercado vendeu errado para eles. O estrategista de conteúdo é uma pessoa que cria realmente uma estratégia para aquilo que tu quer alcançar, né? Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, quer fazer uma maratona, quer ir para a Olimpíada, quer fazer um esporte, quer fazer uma maratona, tu vai ter que fazer um planejamento para chegar naquela distância, 42 quilômetros. Se tu quer alcançar algo com as tuas redes sociais, seja mais pacientes ou maior visibilidade, seja lá o que tu quer, esse estrategista vai criar uma estratégia para te chegar lá. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, se tu pegar um estrategista de conteúdo hoje, amanhã tu não vai ter gente agendando consulta contigo. Amanhã tu não vai ter procedimento. Talvez tu tenha a semana que vem 1, 2... Talvez o mês que vem tu tenha 10, 20. E isso é degrau por degrau. Uma hora isso vai naturalmente alcançar um nível que tu não estava esperando. Que daí começa a girar as marcações, a girar e a tua agenda começa a lotar. Porém, teve todo um processo antes de tu aprender como funciona. O estrategista de conteúdo produzir esses conteúdos contigo, te explicar o que está certo, o que está errado, porque ali, isso vai muito além da rede social, né? Tem que treinar a recepcionista para ela saber converter o que veio da rede social, ela falar a mesma língua, né? Tudo tem que falar a mesma língua. Tudo tem que falar a mesma língua. Desde da ponta de quem vai conversar com o lead, né, que vem lá das redes sociais, da busca do Google, até a recepcionista, o ambiente onde você está, o preço do seu procedimento e, no final, a linguagem que o médico fala. Não adianta de nada a gente captar ótimos pacientes se o médico também não entregar o resultado. Então, o nosso papel técnico, no final, ele importa sim. E é o que a gente espera, no mínimo, né, de um profissional bem qualificado. Ainda sobre estrategista de conteúdo, Henrique, quem que são as suas principais inspirações? Olha, tem inspirações um pouco na área médica. Eu tenho inspirações com pessoas que são médicos, que para mim na internet cresceram demais. Nomes. O Paulo Musi, que alguém que ninguém estava esperando que ia explodir da forma que explodiu na internet, e ele fez algo muito simples, que ele cresceu muito na questão de se expor mais, né? E ele ser mais uma pessoa, digamos assim, não com a cara de médico, e ele é uma pessoa mais do povo, digamos assim. Eu nunca vi o Paulo Musi de jaleco. Porque ele se apresenta... Eu acho que ele usa, mas assim, não é o que vem na cabeça, né? Ele usa mais scrub, uniformezinho, porque ele se apresenta de uma forma diferente. Porque aquela postura do médico de jaleco branco,
aquilo já está muito ultrapassado. Sim, até existe uma síndrome bem antiga da cardiologia, que é a síndrome do jaleco branco, que aí vai ter muitas pessoas que vão se identificar, que é a gente se sentir mal quando a gente está num ambiente de saúde, né? Que se chama síndrome do jaleco branco. Algumas pessoas não têm pressão alta, mas é só pisar no consultório médico que a pressão vai nas alturas. Isso por quê? Aquele jaleco branco, ele remete a doença, a problema, a um ambiente que você não está no controle, que você está vulnerável. Então, isso é totalmente esperado para muitas pessoas, né? Já aconteceu algumas situações de eu estar atendendo criança que tinha certeza. Na área da dermato, a gente praticamente não faz injeção, né, em criança. São mais as consultas. Mas já aconteceu de criança vir para uma consulta e ela ter certeza que vai tomar uma injeção. Eu falo, tia Carol não vai fazer injeção, tá? Só vai olhar com a luzinha. E mesmo assim não deu certo e a gente tira o jaleco. Olha, mãe, vou tirar o jaleco aqui porque agora eu sou a Carolina, não sou mais a doutora Carolina. Isso é uma questão tão óbvia para muitas pessoas e nada óbvia para outras. Porque o jaleco tem toda essa questão de identidade do médico. Estava pensando nisso hoje. O jaleco, ele mostra respeito, ele mostra técnica, ele mostra que você é um profissional da saúde, mostra, é maravilhoso ver o seu nome, doutor alguma coisa, né, escrito no jaleco. Sim, tanto que tu começa a usar um jaleco escrito doutora antes de tu se formar. Porque sim, lá na faculdade tu já tá usando doutora Carolina e tu ainda falta, sei lá, 1 ano, 2 anos. Não, eu acho que o doutora não, era só Carolina, mas tu já tá com medicina embaixo. Tu já tem aquela imagem, né? Tu já vem criando. Sim. E essa questão da imagem, que é muito louco de pensar, que uma criança às vezes nunca foi no médico e ela vai no médico e ela já parece que tem trauma do jaleco. Que parece que é algo que já tá no nosso neurológico. Sim. De um trauma que a gente tem daquela postura. Eu não quero de maneira nenhuma desmerecer o jaleco. Meu total respeito ao guarda-pó, antigo guarda-pó. Mas hoje em dia, dependendo da área da medicina que você tá, se você usar jaleco em situações, né, de uma consulta onde não há necessidade de realizar procedimentos, porque querendo ou não, a essência do jaleco é que ele é um EPI, né? Sim. E aí, partindo disso, quando você vai usar, ele não pode ser rosa, ele não pode ter babado, ele tem que ser um EPI. Então, se você vai usar, tem que usar direitinho, tem que usar touca, tem que usar luva, máscara, né? Então, total respeito ao jaleco, tem muitas faculdades que fazem a cerimônia de entrega do jaleco para os estudantes de medicina, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando no dia a dia do médico se colocar atrás do jaleco para mostrar autoridade, e não é isso que ele precisa. Ele precisa tecnicamente entregar os resultados e conversar com o marketing para passar a experiência do cliente, né, do paciente, e todo mundo tá alinhado para captar o paciente, para ele gostar, para ele retornar, para ele indicar, né? Isso na questão ainda falando do jaleco, né, que é como se fosse um uniforme do médico. Uhum. A gente tem toda a questão do uniforme da equipe. Porque a equipe sim, que trabalha na clínica, elas têm que também estar com uma vestimenta adequada para poder recepcionar teu paciente paciente bem. Então, aquilo ali também faz parte, né? Às vezes o pessoal não valoriza e não dá atenção devida, né? Recepcionista, concierge, o que for ali que tu tem para te ajudar, e elas não utilizam uma vestimenta adequada ou estão com uma vestimenta que não tá limpa, tá velha, tá alguma coisa do tipo, e é uma imagem negativa que tu tá passando pro teu paciente, né? Porque não adianta tu estar lá com todo o luxo dentro do consultório e na recepção não ter essa imagem, né? Sim, inclusive as cores, né? A paleta de cores, que é algo, por um lado, supérfluo, mas também faz parte ali, né? Do posicionamento, da imagem, né, que você quer passar. Quando a gente entra nessa questão da paleta das cores que você está falando, a gente começa a falar um pouco mais do branding que tu quer passar para esse paciente, né? Então é a paleta, Como o marketing tem palavras em inglês, né? Porque não tem uma outra palavra, a marca, não tem o brand é a palavra que... O branding é a marca. Só que Mas o que é branding? O brand é tudo que a pessoa vai ter para ela lembrar da tua empresa. Uhum. Às vezes a gente fica apegado ao logo,
Mas tu não precisa do logo para lembrar da Coca-Cola, tu não precisa do logo para lembrar da Pepsi, do McDonald's. O McDonald's só compara pá. Tu já lembra do McDonald's. Então precisa ver o McDonald's. Então só as cores do McDonald's, tu tirar o escrito, aquilo é o brand. O brand é quando a gente tira o nome da empresa e a gente tem certeza o que é aquilo ali. E como que um consultório médico de profissional de saúde, eu tenho esse vício de falar sempre médico, né? Mas como um consultório de saúde consegue se posicionar através do branding para ser lembrado pelos seus pacientes e clientes. Dá pra gente se inspirar, por exemplo, nessas marcas que são tão grandes, porque é muito bonito a gente falar que a Coca-Cola é lembrada mesmo sem o rótulo, ou se a gente pensar qual é o refrigerante mais lembrado do mundo. Vamos tomar uma Coca-Cola, né? É muito fácil, se a gente lembra da época do Natal, os ursinhos, né? Mas e o meu consultório, a minha clínica? Dá para fazer alguma coisa assim? Isso não é muito distante? Não, isso não é distante. Qualquer construção que tenha um planejamento ali por trás, desde tu ter um logo, tu ter uma vestimenta que todo mundo utiliza, tu ter elementos que vão fazer as pessoas olharem e lembrarem. Às vezes a gente fica pensando em construir algo muito grande e às vezes só um simples cheiro que tem no consultório, também faz a pessoa parte, vai né? sentir esse cheiro de novo e o primeiro lugar que ela vai lembrar é o consultório. Tem algumas lojas de shopping, por exemplo, que tem um cheiro específico. Ah, sim, a Lelis Blanc, por exemplo, né? Que é aquele cheiro de alecrim. Então, quem conhece... Em qualquer lugar que a gente vai, é o cheiro da Lelis Blanc. Tu não pensa que é um cheiro de alecrim mais. Tu associa àquela empresa. Então, teu consultório também pode ser associado. Por exemplo, ainda na área da saúde, a Natália Beauty, que faz sobrancelha, faz procedimentos no geral. Muita gente ia na Natália Beauty por causa de um cappuccino que ela servia lá. Sério? E daí as pessoas adoravam que era um cappuccino com chocolate em cima, sem contar todo o resto do brand que ela tem, mas as pessoas iam para tomar o cappuccino antes do procedimento. Então, sim, as pessoas se apegam a outras coisas, né? Eu acho super curioso o case, né, Natália Beauty. Primeiro, ela começou de uma forma ali inusitada, ficou famosa porque a mãe dela foi sequestrada, uma história assim, né? Mas não foi só isso, né? Ela fez o trabalho dela, ela criou todo um branding, a gente não tem como não pensar no rosa, nas flores, na experiência, aquele cappuccino com chocolate na bordinha da xícara, eu acho que até hoje existe, até hoje, né? Eu acho que ainda é a mesma coisa. E toda a experiência do cliente dela que faz voltar muitas vezes. Esse é o principal, né? E daí ela sempre explode na internet, porque uma pessoa que não tem noção do trabalho dela, noção nenhuma do que foi construído, né? O que ela vem lutando para ter esse posicionamento, daí sai numa página de fofoca que ela cobra 5 mil, 10 mil, já saiu que ela cobra 18 mil para fazer, para fazer o procedimento, mas aquele é o valor da hora dela, né? Ela demorou muito e construiu aquele posicionamento para chegar naquilo ali. Porque a hora dela não é mais o procedimento em si, né? Ela hoje tem todo um ecossistema de empresas. Eu nem sei quanto que tá fazer uma micropigmentação com ela hoje em dia, mas é que primeiro é para chamar atenção, mas não é só isso, né? Porque ela fazer uma micropigmentação em alguém, ela vai estar deixando de fazer outras coisas que tem esse valor. Então, por isso que o valor da hora dela é 12 mil? Quem sabe? Não sei, deve estar nessa faixa aí hoje. Mas é que ela tem todo um ecossistema de empresas hoje, porque ela não faz mais só aquilo ali, né? Que às vezes isso acontece também com outros profissionais da saúde. Hoje a gente vê que vários médicos, principalmente, deixam de ser médico, de atender, para virar dono de clínica. E daí quando tu vira dono de clínica, a tua hora começa a ficar muito mais cara, né? Porque ali numa hora tu poderia estar gerenciando 5, 6 operações e tu deixa para atender um paciente. Isso não quer dizer que tu vai deixar de atender pacientes, né? Mas tu tem pouco tempo para atender pacientes devido a outras demandas, né? E alguém tem que fazer essa parte mais empresária da empresa, né? Ou tu vai colocar alguém para ser um CEO. Eu acho super válido ou tu vai ser o médico eu acho dono de super clínica, válido, né? O médico que fundou a clínica, que leva o nome da clínica, também gerir a clínica.
Mas ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele vai errar muitas vezes, né? Tem que se inspirar com outros profissionais de outras áreas, porque realmente é uma falha na nossa formação. Porque, querendo ou não, somos empresas e a gente precisa, para dar certo, para crescer, para sermos, né, profissionais de sucesso e clínicas de sucesso, a gente tem que estudar bastante para fazer aquilo acontecer, né? Sim, tem que estudar outras áreas, né? Principalmente vendas e marketing, que é o principal que tu vai precisar para uma clínica ir para frente, né? Na verdade, a essência do marketing é vendas, né? É vendas. Porque não adianta ter um bom marketing sem vendas. Também não tem como ter vendas sem marketing. Vai ficar tu gritando na rua, tentando vender um produto sem ninguém entender o valor daquilo ali, né? Porque a gente vai criar o valor do produto, o valor da consulta, o valor do procedimento baseado nesse posicionamento e nesse marketing, né? Bom, por último, queria conversar especificamente sobre redes sociais. Eu tô aqui olhando o meu Instagram e... Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. Sempre podia estar melhor. Mas o quanto a bio do Instagram é importante para esse tal de posicionamento que a gente falou tanto. Eu sempre tenho vontade de mudar a minha. Mas o que a bio precisa ter para ela ser impactante e chegar no cliente, no paciente certo? A bio é onde tu vai, de certa forma, selecionar as pessoas. Não adianta tu colocar na bio que é casado, que tu tem filho, que tem cachorro, porque não é isso que teu paciente está procurando, saber da tua vida pessoal, né? Ele pode saber em outro momento, né? Mas o que ele está procurando? Algo que tu vai transformar na vida dele, né? Então, seria interessante ter alguma frase de impacto, algo que mostre a transformação que tu traz. Eu não acho tão legal tu ficar colocando mais número de atendimentos, anos de estudo e coisa do tipo, que parece, às vezes, que tu tá se escondendo atrás de números. Tipo, há 10 anos fazendo tal coisa. Parece que tu tá tentando... No início parecia puxar pro lado da experiência, mas né? Hoje porque outras pessoas fizeram isso, dá um ar de que tu tá se escondendo atrás de um número, né? E além disso, ali tem que ter alguma forma que tu chame as pessoas para entrar em contato contigo. E eu acho que o principal é as pessoas entenderem o que você faz. Sim. Então a pessoa vai ler a bio, e a gente tem que melhorar isso, e não ter dúvidas da sua formação. Porque aquele é o primeiro... Que tipo de profissional qual é o resultado que você vai entregar. Aquele é o primeiro momento que a pessoa vai entrar, né? Ela vai te conhecer por um Reels, por uma foto, vai entrar no teu perfil. O primeiro, né, óbvio, a foto do perfil tem que ser muito clara que é você, né? Não adianta botar uma foto que tu tá quilômetros atrás da foto, ou tá de lado, ou tá de óculos, ou é a família inteira, porque isso não... Ninguém vai contratar o doutor José, que a foto é ele, a mulher e 3 cachorros. Precisa ter ele, uma foto profissional, uma foto séria, depois a pessoa vai ler a bio, ver se ela... se dá match com aquilo ali que ela tá procurando, né? Aquele procedimento. E depois acha, Henrique, que ela vai pro resto do perfil. Tu acha que a gente precisa ter 2 tipos de Instagram? 2 contas, uma profissional, uma pessoal? Eu sou totalmente contra ter 2 contas. Eu acho que se você é médico o tempo inteiro. Não, usando o Instagram ou a rede social para um posicionamento profissional, né? Eu acho que o que acontece quando a gente tem 2 perfis, a gente cria um perfil pessoal que fica postando a família e cria um outro perfil que parece um panfleto, que tu fica postando um monte de imagem genérica de banco de imagens com os textos, e daí o paciente não quer ver isso. O paciente também se interessa em saber da tua vida. Então é interessante lá no teu perfil, digamos que profissional, ter imagens da tua vida normal, ou seja, o seu filho se formou no colégio, tem uma foto ali, porque as pessoas vão se conectar com a tua vida real. Isso é o famoso humanizar o perfil? Isso é uma grande humanização do teu perfil. Isso não pode ser algo forçado, que parece que tu quer humanizar, daí tu bota a foto do café, daí tu bota uma foto tua com teu filho, uma foto com o marido, foto na janta, que daí tu tá forçando essa humanização, né? Que às vezes o pessoal... E o que seria a humanização ideal de um Instagram? Eu acho que um perfil no Instagram ele tem que estar num 80-20 ali. Um 80% o teu trabalho, tua empresa, seja o que for que tu trabalhe, né, na área da saúde ou fora.
e uns 20% disso, tua vida pessoal. Porque as pessoas vão se conectar contigo com a vida pessoal. Seja ali nos teus stories, eu fui num lugar, eu comi uma coisa, eu viajei, as pessoas vão se conectar e vão lembrar de você por coisas simples do dia a dia, né? Olha, a doutora Carolina, ela caminha de manhã e eu caminho de manhã. Que legal. A pessoa se conecta por algo muito simples, né? Uhum. E para encerrar, qual que é a rede social do momento, Henrique? No Brasil é o Instagram. As outras redes sociais, elas são ótimas para viralizar e qualquer coisa do tipo. Só que o Instagram é que tu vai criar a melhor base para te conseguir pacientes. Mas a principal rede social para te utilizar, que não é uma rede social, né? Mas o principal lugar que um profissional de saúde tem que estar é no Google. Porque Sim, a pessoa, ninguém lembra disso. A pessoa tem um problema, ela vai procurar no Google para achar o primeiro profissional que tiver para atender ela ali, né? Sim. Então, o profissional de saúde que está fora do Google, ele simplesmente quase não existe, né? Porque a pessoa não vai ficar vendo reels de procedimento para encontrar aquilo que tu realmente quer na hora, né? Que às vezes a gente tá com, sei lá, um problema no coração, alguma coisa, tu precisa achar para agora, né? Não vai ser uma coincidência. Então tá bom. Quero agradecer a participação do Henrique, esse estrategista de conteúdo marqueteiro, que a gente gravou assim em cima da hora, né? Sem pauta, mas é isso mesmo. E muito obrigada por nos assistirem.